Carl Jung dizia que existem almas que carregam mistérios que este mundo nunca, jamais vai conseguir explicar por completo. Mistérios que não estão nos livros, que ninguém ousa falar em voz alta e que nenhum olho comum consegue enxergar. Mas quando você atinge um poder espiritual de verdade, aparecem marcas, marcas invisíveis para quase todo mundo. Marcas que só quem já sentiu na pele reconhece de longe. Não é beleza, não é dinheiro, não são títulos ou likes. São forças tão sutis e ao mesmo tempo tão absurdamente potentes que você muda o clima de um ambiente inteiro só com a sua presença. Tem gente que sente algo em você e se aproxima como mariposa à chama. Tem gente que sente o peso e se afasta sem saber o motivo. E tem quem olha nos seus olhos e pensa, sem conseguir evitar: essa pessoa já desceu ao próprio inferno e voltou trazendo algo que ilumina tudo. Neste vídeo, eu vou te revelar os 6 sinais ocultos de quem chegou nesse nível, segundo a psicologia profunda de Carl Jung. Cada um desses sinais é uma iniciação. E se lá no fundo, alguma coisa dentro de você começar a reconhecer tudo isso em si mesmo, é porque você não chegou aqui por acaso. Vamos começar. 1. Você sente quando algo está errado antes de qualquer evidência. Sabe aquele momento em que você entra num lugar e do nada sente um aperto no peito? Ou quando conhece alguém e uma voz interna grita para você se afastar, mesmo que a pessoa pareça educada e simpática? Muita gente sente isso, mas quase todo mundo ignora. A diferença brutal quando você atinge um poder espiritual profundo não é só sentir, é confiar tanto nessa percepção que você age com base nela, mesmo quando todo mundo ao redor diz que você está louco. Mesmo quando não há uma única prova visível, mesmo quando a lógica grita o contrário. Jung chamava isso de acesso ao inconsciente coletivo, uma camada da mente que vai muito além dos seus pensamentos individuais. Você não capta apenas perigo ou desconforto. Você lê padrões invisíveis, sombras não ditas, verdades que estão escondidas até da própria pessoa que as carrega. É como se você tivesse um radar energético tão afinado que percebe a mentira antes da frase terminar, sente a traição semanas antes de acontecer, identifica a falsidade disfarçada de gentileza com uma precisão assustadora. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Você não fica tentando se convencer do contrário, não procura desculpas, não dá segunda, terceira, 10ª chance esperando estar errado. Você simplesmente confia e se afasta. Não é mágica, não é paranoia. É sensibilidade extremamente afinada depois de ter descido ao próprio inferno interior tantas vezes que agora você consegue ler nas entrelinhas da realidade sem hesitar. Enquanto todo mundo está distraído com o que é dito, você capta o que está sendo escondido. Microexpressões, intenções mascaradas, energias densas que ninguém mais consegue nomear. Por isso, muitas vezes, você parece frio, distante, solitário. Não é arrogância, é proteção absoluta. É sabedoria dolorida de quem já ignorou os sinais uma vez e pagou um preço alto demais por isso. Sua intuição virou uma bússola infalível. E o mais impressionante, na imensa maioria das vezes, o tempo prova que você estava certo desde o primeiro segundo. Quando você chega nesse nível, não existe mais dúvida paralisante. Você simplesmente sabe, age e segue em frente sem olhar para trás. Esse é o primeiro sinal oculto. E se você reconhece isso em si mesmo de forma visceral, preste muita atenção nos próximos, porque a coisa vai ficar ainda mais profunda. 2. Você não tem medo do silêncio, você o busca. Vivemos numa sociedade que foge do silêncio como se fosse uma doença. A maioria enche cada segundo vazio com música, série, scroll infinito, conversa sem sentido, qualquer coisa para não ficar a sós com os próprios pensamentos. Mas se você desenvolveu um verdadeiro poder espiritual, sua relação com o silêncio é completamente oposta. Você não foge dele. Você o procura ativamente. Protege ele como se fosse sagrado, porque você sabe de algo que a maioria se recusa a encarar. É no silêncio que as respostas reais aparecem. É no vazio que você encontra quem realmente é,
sem máscaras, sem distrações, sem mentiras confortáveis. Para Jung, esse era o caminho da individuação. O processo de mergulhar fundo dentro de si mesmo, enfrentar a própria sombra, integrar os pedaços que sempre rejeitou. E isso não acontece no barulho. Isso acontece quando você para, respira e finalmente escuta o que sua alma está gritando há anos. Quando você atinge esse nível, não precisa mais preencher cada vazio com estímulos externos. Consegue ficar horas sozinho sem sentir solidão. Consegue caminhar em silêncio, meditar sem desespero, simplesmente existir sem precisar provar nada para ninguém. E isso assusta quem está ao seu redor. Porque quem não se conhece vê o silêncio como inimigo, vê solidão como fracasso, vê introspecção como tristeza. Mas você que carrega esse poder espiritual sabe que é exatamente o contrário. O silêncio é onde você se recarrega, é onde processa toda a energia pesada que capta do mundo, é onde se reconecta com algo maior do que o ego. Você não precisa de validação externa constante, não precisa postar cada momento da vida, não precisa estar sempre cercado de gente para se sentir vivo, porque encontrou algo muito mais profundo. Sua própria companhia se tornou suficiente. Não é frieza, não é ser antissocial, é maturidade espiritual rara. É ter atravessado a escuridão interna tantas vezes que agora o silêncio não assusta mais, ele acolhe. Enquanto a maioria corre freneticamente para fora buscando respostas, você já entendeu que tudo o que precisa já está dentro e que só no silêncio consegue acessar isso. Por isso você some por dias, por isso recusa convites, por isso parece distante às vezes. Não é desprezo pelo mundo, é amor próprio profundo. É saber que, sem esse mergulho interno regular, você perde a si mesmo. Se você protege seus momentos de silêncio como se fossem ouro, se prefere ficar sozinho do que em companhia superficial, se encontra paz onde os outros encontram desespero, você carrega esse segundo sinal. E isso não é comum, isso é raro, isso é poder verdadeiro. 3. Você não explica mais, você simplesmente se afasta. Tem um momento na jornada espiritual em que algo muda para sempre. Você para de tentar convencer os outros, para de justificar suas escolhas, para de explicar quem você é para quem não tem olhos para ver. Você simplesmente se afasta em silêncio. Não é orgulho, não é superioridade. É cansaço profundo de gastar energia tentando fazer alguém enxergar o que só a experiência ensina. É compreender que certas verdades não cabem em palavras e que quem precisa entender vai entender sem você precisar provar nada. Jung sabia que o processo de individuação era solitário por natureza. Você desce ao próprio inferno, enfrenta seus demônios, reconstrói sua alma pedaço por pedaço e, quando volta, percebe que a maioria das pessoas ainda está onde sempre esteve, presas nas mesmas ilusões, repetindo os mesmos padrões, fugindo das mesmas sombras. E você não consegue mais fingir que está no mesmo nível. Não consegue mais forçar conexões vazias. Não consegue mais desperdiçar sua energia tentando acordar quem ainda quer dormir. Por isso, você corta laços sem drama. Você se afasta de ambientes tóxicos sem dar satisfação. Você recusa convites, ignora provocações, deixa mensagens no vácuo. E faz isso tudo com uma paz interna que assusta quem está acostumado a ver reações emocionais explosivas. Porque você entendeu algo fundamental. Sua paz vale mais do que qualquer explicação. Sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada com quem não valoriza. Seu tempo é finito demais para ser jogado fora tentando consertar quem não quer mudar. Enquanto a maioria ainda está presa no ciclo de discussões intermináveis, justificativas desesperadas, tentando provar seu valor para quem nunca vai reconhecer, você já saiu do jogo. Simplesmente parou de jogar. E isso confunde as pessoas. Elas te procuram querendo respostas, querendo uma conclusão, querendo uma última chance de te puxar de volta para o drama. Mas você não morde a isca. Você segue seu caminho sem olhar para trás. Não é frieza, é sabedoria. É ter aprendido da forma mais dolorosa possível
que algumas batalhas não valem ser lutadas, que algumas pessoas não vão mudar, que alguns lugares não são mais para você. Se você já chegou no ponto em que prefere o silêncio à explicação, em que escolhe se afastar em paz em vez de brigar por atenção, em que sua ausência diz mais do que 1000 palavras diriam, você carrega esse terceiro sinal. E pouquíssimas pessoas chegam aqui, porque exige uma maturidade espiritual brutal. 4. Você atrai e repele com a mesma intensidade. Você já percebeu que não passa despercebido? Que quando entra num lugar algo muda no ar? Que as pessoas reagem a você de forma extrema, nunca neutra, ou te amam profundamente, ou te evitam instintivamente. Não existe meio termo. E isso não é sobre aparência, não é sobre carisma forçado, não é sobre tentar agradar. É algo que vem de dentro, uma frequência energética tão intensa que as pessoas sentem antes mesmo de você abrir a boca. Para Jung, isso acontece porque você parou de usar máscaras sociais. Você integrou sua sombra, aceitou seus lados obscuros e agora carrega uma autenticidade brutal que a maioria não está preparada para lidar. Você não finge mais, não se molda, não representa papéis para ser aceito. Você é quem é, sem filtros, sem desculpas, sem concessões. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Quem está vibrando na mesma frequência que você sente uma conexão instantânea. São aquelas pessoas que te olham e parece que já te conhecem há anos, que entendem você sem precisar de explicações, que se sentem em casa perto de você. Essas pessoas se aproximam como se fossem atraídas por um ímã invisível. Mas tem o outro lado. Quem ainda está preso em máscaras, quem vive de aparências, quem nunca olhou para dentro, sente um desconforto imenso perto de você. Você reflete de volta tudo o que elas estão fugindo. Sua presença expõe as mentiras que elas contam para si mesmas, e isso dói. Por isso te evitam, te criticam sem motivo aparente. Sentem inveja sem saber por quê. Falam mal de você pelas costas. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você representa. Um espelho que ninguém pediu para olhar. E você já aprendeu a não levar para o pessoal, porque entendeu que a rejeição delas não é sobre você. É sobre o medo que elas têm de se encararem. Você não tenta mais conquistar quem te rejeita. Não perde tempo tentando provar seu valor para quem já decidiu te julgar. Você simplesmente aceita que sua energia não é para todo mundo. E está em paz com isso, porque sabe que quem precisa estar na sua vida vai ficar. E quem precisa sair, vai sair. E ambos estão certos. Essa polarização é o preço do poder espiritual. Você não cabe mais nas caixinhas, não é mais palatável para as massas, não é mais seguro para quem quer viver na superfície. Se você percebe que as pessoas ou te veneram ou te temem, que sua presença incomoda sem você fazer nada, que você atrai conexões profundas e repele relacionamentos rasos ao mesmo tempo, você carrega esse quarto sinal. E isso é prova de que você está no caminho certo. 5. Você vê padrões onde os outros veem coincidências. Você começa a perceber que nada na sua vida acontece por acaso. Aquele livro que caiu na sua frente, aquela música que tocou no momento exato, aquela pessoa que apareceu quando você mais precisava, aquele sonho que te mostrou algo dias antes de acontecer. A maioria chama isso de coincidência, sorte, acaso. Mas você sabe que não é. Você vê conexões invisíveis entre eventos que parecem separados. Você percebe sincronicidades acontecendo o tempo todo. Você sente que existe uma inteligência maior orquestrando sua vida de maneiras que a lógica não consegue explicar. Jung dedicou anos estudando esse fenômeno. Ele chamava de sincronicidade. A ideia de que existe um princípio de conexão não causal entre eventos internos e externos, que o universo fala com você através de símbolos, sinais, padrões repetidos. E quando você atinge um alto poder espiritual, você não só reconhece esses sinais, você confia neles, age com base neles, deixa eles guiarem suas decisões, mesmo quando todo mundo diz que você está delirando. Você vê números repetidos e sabe que é um recado. Você sonha com algo e presta atenção. Você sente um impulso inexplicável de ir para algum lugar e vai, descobrindo depois por que precisava estar ali.
Você encontra respostas em lugares improváveis, porque sabe que tudo está conectado. Enquanto os outros vivem no piloto automático, presos na ilusão de controle total, você entendeu que existe um fluxo, uma corrente invisível que te leva para onde você precisa estar, e que resistir a ela só causa sofrimento. Por isso você solta, você confia, você segue as pistas que a vida deixa no seu caminho, mesmo quando elas não fazem sentido no momento. E o mais fascinante, quanto mais você presta atenção, mais sinais aparecem. É como se o universo recompensasse sua atenção com mais mensagens. Como se você tivesse sintonizado numa frequência que a maioria nem sabe que existe. As pessoas ao seu redor acham estranho. Dizem que você está vendo coisas que não existem, que está forçando significados, que está paranoico. Mas você sabe a verdade. Você sabe que elas que estão cegas, dormindo, perdendo mensagens todos os dias, você não tenta mais convencê-las. Porque sabe que só quem desperta consegue enxergar. Só quem para de viver no automático começa a perceber a mágica acontecendo o tempo todo. Se você vive numa realidade onde coincidências não existem, onde tudo tem significado oculto, onde o universo conversa com você através de sinais sutis que só você percebe, você carrega esse quinto sinal. E isso significa que você saiu da Matrix. Você está vendo além do véu. Você está acordado enquanto a maioria ainda dorme. 6. Você vive entre dois mundos e isso te dá um poder que poucos compreendem. Você percebe que não se encaixa completamente em lugar nenhum. Não porque seja inadequado, mas porque literalmente habita duas realidades ao mesmo tempo. O mundo visível e o invisível. O material e o espiritual. O consciente e o inconsciente. Você está numa conversa cotidiana, mas sua mente capta camadas que ninguém mais percebe. Você participa do mundo comum, mas vive conectado a algo muito maior. Você funciona na realidade prática, mas seu verdadeiro lar é em outra dimensão de existência. E isso te dá um poder estranho, um poder que assusta, um poder que poucos conseguem nomear. Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que quanto mais você evolui espiritualmente, mais você habita esse espaço limiar. Você não pertence mais totalmente ao mundo superficial, mas também não abandonou completamente a realidade física. Você é a ponte, o tradutor, aquele que transita entre mundos. Por isso você se sente solitário às vezes. Não é solidão comum. É a solidão de quem enxerga mais longe, de quem vê além do véu enquanto todos ainda dormem, de quem fala uma língua que poucos compreendem. Mas essa solidão não te enfraquece, ela te fortalece, porque você descobriu algo que a maioria nunca vai descobrir, que existe poder imenso em não pertencer totalmente a lugar nenhum, porque você pode acessar dimensões que outros nem sabem que existem. Você traz informações do invisível para o visível, você traduz símbolos em palavras, você sente energias e transforma elas em ação consciente. Você é o canal entre o inconsciente coletivo e o mundo material. As pessoas sentem isso em você sem saber explicar. Por isso te procuram nos momentos difíceis. Por isso confiam em você com seus segredos mais profundos. Por isso sentem que você entende coisas que ninguém mais entende. Você carrega uma nostalgia estranha de algo que não consegue nomear. Talvez de um lar espiritual. Talvez de uma dimensão onde finalmente você pertença sem precisar se explicar. Mas ao mesmo tempo, você sabe que essa é sua missão aqui. Viver entre mundos, servir de ponte, trazer luz para quem ainda está na escuridão. Se você sente que vive simultaneamente em duas realidades, que não se encaixa totalmente em lugar nenhum, mas justamente por isso tem acesso a tudo, que carrega um conhecimento que vem de além deste mundo, você carrega esse sexto e último sinal. E isso não é maldição. É o maior poder oculto de todos, porque você não está preso a uma única dimensão. Você transita, você traduz. Você é o guardião entre mundos, e pouquíssimas almas conseguem carregar isso. Então, recapitulando, se você sente quando algo está errado antes de qualquer prova, se busca o silêncio em vez de fugir dele, se não explica mais e simplesmente se afasta, se atrai e repele com a mesma intensidade,
se vê padrões onde outros veem coincidências e se carrega uma solidão que ninguém entende, você não é estranho. Você carrega um poder espiritual que a maioria nunca vai desenvolver. E isso tem um peso, porque significa que você não vai mais caber nos mesmos lugares. Não vai mais aceitar as mesmas coisas. Não vai mais conseguir fingir que está tudo bem quando não está. Esses 6 sinais não são aleatórios. São marcas de quem teve coragem de descer ao próprio inferno e voltar transformado. De quem pagou o preço do despertar. De quem escolheu a verdade mesmo quando ela queima. Você vai se sentir sozinho muitas vezes. Vai ser incompreendido, julgado, e está tudo bem. Porque esse poder nunca foi sobre ser aceito por todo mundo. É sobre ser fiel a si mesmo quando o mundo inteiro te pressiona a ser outra coisa. Jung entendia que a individuação vem com sacrifícios, mas também vem com uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Então, honre esses sinais, proteja sua energia, continue confiando, continue enxergando além, porque o mundo precisa de pessoas que carregam essa luz, mesmo quando dói. E se este vídeo ressoou fundo, comenta aqui qual dos 6 sinais você mais reconheceu em si mesmo. Quero saber quantos de vocês carregam esse poder oculto. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. E se eu te dissesse que existe um momento na vida em que tudo começa a fazer sentido de um jeito completamente novo? Um momento em que sinais sutis, quase invisíveis, revelam que algo profundo está mudando dentro de você. Não são transformações barulhentas ou dramáticas, mas movimentos internos que mexem com a forma como você vê o mundo, as pessoas e, principalmente, a si mesmo. É como se uma camada fina de ilusão começasse a se dissolver e você passasse a enxergar a vida com olhos diferentes, mais despertos, mais conscientes. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que todo ser humano carrega dentro de si um chamado para despertar. Ele chamava esse processo de individuação, uma jornada de despertar interior em direção ao seu verdadeiro eu, longe das máscaras, dos papéis sociais e das expectativas que não são suas. E esse despertar não acontece de uma hora para outra. Ele chega em ondas, em sinais que vão crescendo até que você não consiga mais ignorá-los. Pode ser uma sensação de que algo precisa mudar, um incômodo com coisas que antes pareciam normais, ou uma vontade inexplicável de buscar algo maior, mais verdadeiro. Muitas pessoas passam por esses sinais sem reconhecê-los, confundindo-os com cansaço, crise ou solidão. Mas a verdade é que o despertar espiritual é uma das experiências mais profundas que podemos viver. Neste vídeo, vou compartilhar 5 sinais claros de que você está entrando no seu despertar espiritual, baseados nos ensinamentos de Carl Jung. São sinais que talvez você já esteja sentindo, mas ainda não soube nomear. Se você tem percebido que algo está mudando dentro de você, que o mundo não faz mais tanto sentido como antes, ou que precisa de respostas que vão além do superficial, então fique comigo até o final, porque reconhecer esses sinais é o primeiro passo para abraçar a jornada mais importante da sua vida, a jornada de volta para você mesmo. 1. Você começa a questionar tudo que antes parecia certo. O primeiro e talvez mais impactante sinal de que você está entrando no seu despertar espiritual é quando começa a questionar verdades que antes aceitava sem pensar 2 vezes. Aquelas crenças que pareciam sólidas, inquestionáveis, de repente começam a parecer frágeis, limitadas ou até mesmo vazias. Pode ser sobre religião, política, relacionamentos, carreira, propósito de vida ou simplesmente sobre quem você achava que deveria ser. É como se um véu caísse dos seus olhos e você passasse a enxergar além das narrativas que te foram entregues prontas. Jung entendia profundamente esse momento. Para ele, o despertar começa quando a persona, aquela máscara social que construímos para nos adaptar ao mundo, começa a pesar demais. Você percebe que tem vivido no automático, seguindo roteiros escritos por outros, cumprindo expectativas que nem são suas. E então surge uma inquietação interna, uma voz que sussurra: será que é só isso?
Será que essa é realmente a minha vida ou estou apenas representando um papel? Esse questionamento não é confortável. Muito pelo contrário, ele pode te deixar confuso, perdido, até mesmo assustado. Você pode começar a se sentir deslocado em ambientes que antes frequentava com naturalidade. Conversas que antes faziam sentido agora parecem superficiais. E pessoas com quem você convivia podem parecer distantes, como se falassem uma língua que você não compreende mais. É um momento solitário, mas necessário. Jung dizia que o confronto com o inconsciente exige coragem, porque significa olhar para aspectos de si mesmo e do mundo que preferíamos ignorar. Quando você começa a questionar, está essencialmente dizendo: eu quero a verdade, mesmo que ela seja incômoda. E essa é a marca de quem está despertando. Você deixa de aceitar respostas prontas e passa a buscar suas próprias. Não quer mais viver pela metade, fingindo que está tudo bem quando algo dentro de você grita que não está. Esse sinal é libertador, mas também desafiador, porque questionar significa se responsabilizar por descobrir suas próprias respostas. Significa sair da zona de conforto das certezas coletivas e mergulhar no território desconhecido das suas verdades individuais. E é justamente aí, nesse espaço de dúvida e busca, que o verdadeiro despertar espiritual começa a florescer. Você para de viver no piloto automático e assume o comando da sua própria jornada. 2. Você sente uma necessidade profunda de solidão. O segundo sinal de que você está entrando no seu despertar espiritual é quando a solidão deixa de ser algo que você evita e se transforma em algo que você busca ativamente. Não é que você passe a odiar as pessoas ou queira se isolar do mundo de forma definitiva, mas há uma necessidade genuína de ficar sozinho, de ter tempo consigo mesmo, de estar em silêncio, sem distrações externas. É como se você precisasse desse espaço vazio para finalmente ouvir o que está acontecendo dentro de você. Para Jung, esse movimento em direção à introspecção não é fuga nem fraqueza, mas sim um passo fundamental no processo de autoconhecimento. Ele acreditava que passamos tanto tempo voltados para fora, respondendo às demandas do mundo, que nos esquecemos de olhar para dentro. E quando o despertar espiritual começa, essa necessidade de voltar para si mesmo se torna urgente, quase instintiva. Você percebe que precisa se desconectar do barulho externo para conseguir se conectar com sua voz interior. Essa busca pela solidão pode confundir as pessoas ao seu redor. Amigos podem achar que você está distante, familiares podem pensar que algo está errado, e até você mesmo pode se questionar se está se isolando demais. Mas a verdade é que esse recolhimento não é depressão nem desinteresse pela vida. É, na verdade, o oposto. É um interesse profundo pela sua própria vida, pela sua essência, por quem você realmente é quando ninguém está olhando. Jung entendia que o encontro com o inconsciente, com as partes mais profundas de nós mesmos, exige silêncio e solidão. É nesse espaço quieto que conseguimos ouvir os sussurros da alma, aqueles insights que se perdem no meio do ruído do cotidiano. É ali que você começa a reconhecer padrões, entender emoções reprimidas, confrontar medos antigos e descobrir desejos verdadeiros que estavam enterrados sob camadas de obrigações e expectativas. Esse sinal também revela uma mudança importante na forma como você se relaciona consigo mesmo. Você deixa de ter medo da sua própria companhia e passa a valorizá-la. Percebe que não precisa estar constantemente rodeado de gente ou imerso em atividades para se sentir vivo ou completo. A solidão se torna um refúgio, um laboratório interno, onde você se reconstrói, se redescobre e se renova. É importante entender que essa fase não é permanente. Você não está se tornando um eremita para sempre, mas está passando por um período necessário de recolhimento. É como uma semente que precisa estar enterrada na escuridão da terra antes de poder brotar e crescer em direção à luz. Esse tempo sozinho é o solo fértil onde seu despertar espiritual se aprofunda e ganha raízes. 3.
Você perde o interesse por coisas que antes te empolgavam. O terceiro sinal de que você está entrando no seu despertar espiritual é quando aquilo que antes te motivava, te entretinha ou te fazia sentir realizado, simplesmente deixa de fazer sentido. Pode ser aquele programa de televisão que você assistia religiosamente, conversas superficiais que antes pareciam divertidas, festas que você frequentava, consumo excessivo, busca por status ou até mesmo metas profissionais que pareciam importantes. De repente, tudo isso parece vazio, sem propósito, como se você estivesse desperdiçando seu tempo e energia com coisas que não alimentam mais sua alma. Jung compreendia esse fenômeno como parte essencial do processo de transformação interior. Para ele, quando começamos a despertar para quem realmente somos, nossos valores mudam, nossas prioridades se reorganizam, e aquilo que antes parecia essencial se revela como superficial. Não é que você tenha se tornado chato ou depressivo, mas sim que sua consciência expandiu e agora você enxerga as coisas com mais profundidade. O que antes bastava para preencher seu tempo já não basta mais para preencher seu ser. Esse desinteresse pode gerar culpa ou confusão. Você pode se perguntar por que não consegue mais se empolgar com as mesmas coisas, por que aquela série que todos comentam não te prende, por que aquele encontro social parece tão cansativo, por que conquistar aquele cargo ou comprar aquele objeto não te traz mais a satisfação esperada. E a resposta é simples: você está mudando. Sua essência está pedindo algo mais autêntico, mais significativo, mais alinhado com quem você está se tornando. Jung chamava a atenção para o fato de que muitas das coisas que perseguimos na vida são tentativas de preencher vazios internos com estímulos externos. Buscamos entretenimento para não sentir o tédio. Buscamos reconhecimento para não enfrentar a insegurança. Buscamos acumular coisas para não lidar com o vazio existencial. Mas quando o despertar espiritual acontece, esses mecanismos de fuga deixam de funcionar. Você percebe que nenhuma distração externa vai resolver aquilo que precisa ser resolvido por dentro. Esse sinal também indica que você está começando a buscar experiências mais autênticas e conexões mais verdadeiras. Em vez de entretenimento superficial, você começa a valorizar conversas profundas. Em vez de acumular coisas, você busca experiências significativas. Em vez de impressionar os outros, você quer se expressar de forma genuína. É uma mudança sutil, mas poderosa, que reorganiza completamente sua forma de viver. Esse desinteresse não é um fim, mas um começo. É o espaço vazio que se abre para que coisas novas, mais alinhadas com seu verdadeiro eu, possam entrar. É a alma fazendo uma limpeza, removendo o que não serve mais para abrir espaço para o que realmente importa. E isso, embora possa parecer desconfortável no início, é um dos sinais mais claros de que você está no caminho certo do seu despertar espiritual. 4. Você começa a sentir as emoções dos outros de forma mais intensa. O quarto sinal de que você está entrando no seu despertar espiritual é quando percebe que sua sensibilidade emocional aumentou consideravelmente. Você começa a captar as emoções das pessoas ao seu redor de uma forma que antes não acontecia. Não é apenas empatia comum, mas algo mais profundo. Você sente a tristeza de alguém mesmo quando essa pessoa está sorrindo, percebe a angústia disfarçada. Identifica a falsidade por trás de palavras bonitas. É como se seus sentidos emocionais tivessem se aguçado e você agora conseguisse ler nas entrelinhas do comportamento humano. Jung dedicou grande parte de seus estudos para entender como nos conectamos com o inconsciente coletivo, aquele espaço onde todas as experiências humanas se encontram. Para ele, quando estamos em processo de despertar, as barreiras entre nosso mundo interno e o mundo interno dos outros começam a se tornar mais permeáveis. Você deixa de estar tão isolado na sua própria bolha e passa a perceber que existe uma teia invisível conectando todos nós, carregando emoções, intenções e energias que circulam constantemente. Essa sensibilidade aumentada
pode ser tanto uma bênção quanto um desafio. Por um lado, você se torna mais compassivo, mais compreensivo, mais capaz de oferecer apoio genuíno às pessoas. Consegue perceber quando alguém precisa de ajuda, mesmo sem pedir, identifica sofrimentos silenciosos e se torna um refúgio para quem está passando por momentos difíceis. Sua presença se torna mais acolhedora porque você realmente sente o que o outro está vivendo. Por outro lado, essa abertura emocional pode ser esgotante. Você pode começar a absorver as dores alheias como se fossem suas, sentir-se sobrecarregado em ambientes cheios de gente, precisar de mais tempo sozinho para se reequilibrar emocionalmente. Lugares muito agitados, pessoas muito negativas ou situações de conflito podem te afetar de forma desproporcional, deixando você exausto sem entender exatamente por quê. Jung alertava sobre a importância de desenvolver o que ele chamava de diferenciação, a capacidade de reconhecer onde você termina e onde o outro começa. Durante o despertar espiritual, é fundamental aprender a sentir sem se perder no sentimento alheio, a ser empático sem se dissolver na dor do outro. Você precisa desenvolver limites saudáveis, entender que pode acolher sem carregar, pode compreender sem assumir responsabilidades que não são suas. Esse sinal também revela que você está desenvolvendo uma forma mais profunda de inteligência emocional. Não é apenas sobre reconhecer emoções, mas sobre perceber camadas sutis, intenções ocultas, verdades não ditas. Você se torna mais difícil de enganar, porque sente a incongruência entre o que as pessoas dizem e o que realmente sentem. Essa percepção aguçada te protege de relações falsas e te aproxima de conexões mais autênticas. Aprender a navegar por essa sensibilidade aumentada é parte essencial do despertar espiritual. É encontrar o equilíbrio entre se abrir para o mundo emocional dos outros sem se perder nele, entre ser compassivo sem se tornar uma esponja emocional. 5. Você sente uma conexão profunda com algo maior. O quinto e último sinal de que você está entrando no seu despertar espiritual é quando começa a sentir uma conexão inexplicável com algo que vai além de você mesmo. Não necessariamente com uma religião específica ou uma doutrina fechada, mas com algo maior, mais profundo, mais universal. Pode ser através da natureza, da arte, da música, do silêncio, da contemplação ou simplesmente de momentos cotidianos que de repente ganham uma dimensão sagrada. É como se você percebesse que faz parte de algo muito maior do que sua vida individual, que existe uma teia invisível conectando tudo e todos. Jung acreditava que essa experiência de conexão com o transcendente era essencial para a completude humana. Ele entendia que temos uma necessidade inata de nos conectar com algo que vai além do ego, além das preocupações mundanas, além da nossa existência limitada. Quando o despertar espiritual acontece, essa conexão deixa de ser teórica ou intelectual e se torna uma experiência vivida, sentida, real. Você não apenas acredita que existe algo maior, você sente isso vibrando dentro de você. Essa conexão pode se manifestar de diversas formas. Talvez você olhe para o céu estrelado e sinta uma reverência profunda, uma sensação de pertencimento ao cosmos. Talvez caminhe pela natureza e perceba que as árvores, os pássaros, a terra sob seus pés fazem parte do mesmo tecido de vida que você. Talvez em um momento de meditação ou oração, você experimente uma paz que transcende qualquer compreensão lógica. Ou talvez simplesmente sinta, no meio de um dia comum, que a vida é muito mais misteriosa e sagrada do que você imaginava. Esse sinal frequentemente vem acompanhado de sincronicidades, aquelas coincidências significativas que Jung tanto estudou. Você pensa em alguém e essa pessoa liga, encontra exatamente a mensagem que precisava ouvir no momento certo, percebe padrões se repetindo de forma quase mágica. Isso não é superstição nem ilusão, mas um despertar para camadas mais sutis da realidade, onde tudo está conectado de formas que a mente racional não consegue explicar completamente. Jung
entendia que essa experiência de conexão com o transcendente não é uma fuga da realidade, mas justamente o oposto. É um mergulho mais profundo naquilo que é real. É perceber que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que nossos 5 sentidos conseguem captar. É abrir-se para dimensões da existência que estavam sempre ali, mas que você não tinha olhos para ver nem ouvidos para ouvir. Essa conexão também traz um senso profundo de propósito. Você percebe que sua vida não é um acidente aleatório, que existe um significado maior mesmo nos momentos mais difíceis, que você está aqui por uma razão. Não necessariamente uma razão grandiosa ou extraordinária, mas uma razão autêntica, única, sua. E esse reconhecimento traz uma paz profunda, uma aceitação do fluxo da vida, uma confiança de que você está exatamente onde precisa estar. Quando você sente essa conexão com algo maior, o despertar espiritual não é mais apenas um conceito, mas uma realidade viva dentro de você. Em última análise, o despertar espiritual não é um destino que você alcança e pronto, mas uma jornada contínua de autoconhecimento e transformação. Os 5 sinais que compartilhamos aqui são apenas o começo, os primeiros sussurros de uma mudança profunda que está acontecendo dentro de você. Questionar suas verdades, buscar a solidão, perder o interesse pelo superficial, sentir as emoções alheias com intensidade e conectar-se com algo maior são todos movimentos de uma consciência que está se expandindo, que não se contenta mais em viver na superfície. Jung nos ensinou que o caminho para a completude exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para enfrentar o desconhecido, para abandonar o conforto das velhas certezas e abraçar a incerteza de se reinventar. E esse caminho, como você pode perceber pelos sinais, nem sempre é fácil ou confortável. Ele traz confusão, solidão, questionamentos, sensibilidade aumentada. Mas também traz algo muito mais valioso, a possibilidade de viver com autenticidade, de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem fingimentos, sem viver a vida que os outros esperam de você. Se você reconheceu algum desses sinais na sua própria vida, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão passando pelo mesmo processo, despertando para uma realidade mais ampla, mais profunda, mais verdadeira. E o mais importante, confie no processo. Mesmo quando parecer confuso ou assustador, lembre-se de que algo dentro de você sabe exatamente para onde está indo. Seu despertar espiritual é o chamado da sua alma para finalmente voltar para casa, para o lugar onde você sempre pertenceu, dentro de você mesmo. Permita-se despertar, permita-se transformar, permita-se ser.